Brasil, mais uma vez, segue o contrafluxo do mundo, né? Enquanto lá fora a gente vê o Fed, Banco Central americano, reduzindo as taxas de juros agora em setembro, Banco Central Europeu também indo por essa linha. Aqui no Brasil, a gente aumentou na última reunião a taxa de juros em 0,25% e o mercado espera que na próxima reunião a gente aumente ainda mais. Em tese, essa queda na taxa de juros americana abriria espaço para que a gente pudesse também reduzir por aqui. No entanto, mais uma vez, aquela famosa frase atribuída ao ex-ministro Malan, que dizia que no Brasil até o passado incerto ainda se aplica. Então, com isso, quem investe somente no Brasil acaba sendo maluco, né? E é por isso que no dia 7, 8 e 9 eu vou dar uma sequência de aulas aqui para você que ainda não investe no exterior. Quem já investe é extremamente importante que acompanhe, porque eu vou trazer muitos ensinamentos de como você vai fazer na prática para poder montar uma carteira no exterior, levando em consideração o teu perfil, levando em consideração também como selecionar bons ativos, porque lá fora a gente tem uma porrada de ativos para poder investir lá e como que a gente pode filtrar os melhores ativos, eu vou te mostrar lá. Além disso, a gente vai ter premiações de acesso às carteiras recomendadas dentro da Notórios, a consultoria, e todo mundo que quiser participar é só clicar no link aqui para poder assistir às aulas e concorrer aos prêmios que a gente vai oferecer lá nessa sequência de aulas, beleza? Então se inscreve aí e agora a gente vai para o vídeo aqui para a gente poder entender como que a gente pode investir o nosso dinheiro aqui no setor de energia, tá? Especificamente em empresas americanas, e eu separei aqui algumas delas, separei 4 empresas, 2 delas são mais seguras, com dividend yield um pouco menor, e eu separei também 2 com um risco um pouco maior, que a gente chama aquelas de high yield, né? Tem um dividendo maior a ser recebido, porém há um risco maior. Então, já é algo que você sempre precisa ter em mente, que quanto maior o rendimento que você tem, provavelmente há um risco maior associado a esse investimento também. Muitos investidores acabam errando a mão e investir porque olham lá o dividend yield, pô, aqui o dividend yield está alto, investe somente nesse tipo de ativo e traz um risco muito grande para a carteira. Então é importante que você saiba diversificar a tua carteira de tal modo que você dilua esses riscos em uma proporção adequada para o teu perfil de investidor, tá? Então o que a gente acaba percebendo aqui é que com taxas de juros mais baixas lá nos Estados Unidos, na Europa, isso acaba atraindo investimentos para a bolsa de valores, né? Para empresas, geralmente também empresas que acabam pagando dividendos, né? Porque se a gente olha lá, a taxa de juros está no patamar X, agora não vou mais receber esse patamar, quais são as empresas que pagam algo similar e que podem pagar ainda mais? Então há um fluxo de capital migrando para esse tipo de investimento. A gente também percebe que lá no hemisfério norte a gente está se aproximando do inverno, que acaba demandando mais energia. A gente percebe que o conflito também entre a Rússia e a Ucrânia permanece, era para ser uma guerra ali curta, mas ainda permanece, ou seja, há necessidade de fornecimento de energia para a Europa vinda de outras fontes, né? Então tudo isso acaba fortalecendo o mercado de energia estadunidense. E a primeira empresa que eu separei aqui para vocês é a ExxonMobil. O código dela na Bolsa de Nova York é XOM, X-O-M, tá? Então é uma empresa gigantesca, é a número 1 nos Estados Unidos, é a maior empresa dos Estados Unidos nesse setor e uma das maiores do mundo. Ela atua tanto na exploração, produção e refino de petróleo e é uma das maiores refinadoras dos Estados Unidos também, tá? Para você ter uma ideia, a Petrobras ela tem um valor de mercado em reais de 482 bilhões. E não é uma empresa pequena, é gigantesca. Quando a gente olha para a Exxon, ela tem um valor de mercado de 500 bilhões de dólares. Ou seja, ela é pelo menos 5 vezes maior do que a Petrobras. E recentemente eles fecharam a compra da Pioneer Natural Resources por 60 bilhões de dólares. E isso vai fazer com que a receita dela aumente substancialmente e, consequentemente, o pagamento de dividendos no futuro também. E eles anunciaram também que parte dos ativos que não fazem parte do non-core, que seria o principal da receita da Pioneer,
eles vão vender esses ativos que não são os principais, ou seja, é uma fonte de receita não recorrente que entra no caixa da empresa e provavelmente eles acabam distribuindo isso como um dividendo. Então, no futuro é possível que haja um dividendo um pouco maior e quem se posiciona antes, é claro, acaba se beneficiando com isso. Vale ressaltar também que ela é uma dividendo aristocrata. O que seria isso? São aquelas empresas que pagam dividendos crescentes há mais de 25 anos. Olha só que coisa absurda. Aqui no Brasil a gente não encontra nada nesse sentido. Lá nos Estados Unidos a gente tem várias empresas que aumentam a distribuição de dividendo há 25 anos pelo menos. E no caso aqui da Exxon, eles aumentam há 41 anos consecutivos, tá? E de forma saudável. O payout deles, que é a relação entre o lucro que fica dentro da empresa e é distribuído é de 46%, ou seja, é algo sustentável ao longo do tempo. E o crescimento do dividendo deles nos últimos 3 anos foi numa taxa de 1,13%, ou seja, a cada ano eles estão crescendo o pagamento de dividendos. Atualmente o dividend yield dela está na casa de 3,37%. É importante ressaltar que é um dividendo em dólar, né? Se a gente compara com empresas pagando em real, a gente vai ter um dividend yield maior. No entanto, quando a gente está dolarizando, você está se protegendo do risco cambial. Ao longo do tempo você vai ter um ganho cambial em relação a isso e você está recebendo em dólar, tá? Então a gente percebe aqui que ela vem aumentando exponencialmente aqui ano a ano a distribuição dos seus dividendos. A segunda empresa que mais conservadora também, em seguida a gente vai trazer aqui empresas com um risco um pouco maior e consequentemente um dividendo maior ainda. A segunda que eu trouxe aqui é a Chevron, que também é do setor de petróleo, tá? Também é gigantesca, é uma empresa muito grande. O código de negociação dela na Bolsa de Nova York é CVX, tá? E ela também atua na parte de exploração, produção e refino do petróleo e é a segunda maior empresa desse setor nos Estados Unidos. Então, ela é gigantesca também e ela também, assim como a Exxon, vem tentando uma aquisição, uma fusão, porém, na Exxon isso já se concretizou, foi algo tranquilo. Ela tem tentado adquirir aqui a Hess Corporation, porém, não tem sido uma tarefa fácil, apesar das duas quererem finalizar esse negócio, há alguns entraves que precisam ser desatados e provavelmente isso vai acontecer somente em 2025. Então o mercado está um pouco cético em relação a isso. Então há uma possibilidade, caso isso saia, haja uma melhora aqui, tanto na valorização e consequentemente acontecendo a fusão dessas empresas, naturalmente a receita aumenta, consequentemente a distribuição de dividendos. Ela também é uma dividendo aristocrata, ela aumenta a distribuição de dividendos durante 35 anos consecutivos, ou seja, absurdos daqui, e a taxa de crescimento anual dos últimos 3 anos é muito maior do que a Exxon, né? A gente percebe aqui que a taxa de crescimento dos últimos 3 anos foi de 5%, ou seja, tem crescido exponencialmente aqui os dividendos dela. Se a gente olha aqui o dividend yield dela, está na casa de 4,59%, que é um dividend yield para nível de dólar bastante elevado. A gente percebe que ela vem aumentando aqui ano a ano a distribuição de dividendo. Então, por mais que você tenha esse dividendo hoje aqui de 4,59%, como ela vem aumentando ano a ano, você vai pegar o seu preço médio e daqui a 10, 15 anos, cara, tu vai ter um dividend yield aí de 8, de 9, de 10%, depende muito de quanto que ela vai crescer, né? Então, você precisa projetar os seus investimentos para o futuro e não simplesmente ficar olhando o agora, essa semana, esse mês, o que é o melhor para investir nesse mês aqui. Você precisa planejar os seus investimentos para daqui a 10, 15 anos. E aí sim você vai ter uma carteira robusta que faz sentido com a estratégia que você adotou, tá? E agora a gente vai partir para as empresas que têm um risco maior e pagam um pouco mais de dividendos. Então, se tu tá aqui até agora, provavelmente está curtindo o vídeo, né? Então, faz o seguinte, cara, deixa um dedo like aí, chegou o momento de mendigar like, porque eu sou obrigado a fazer isso daqui, cara, porque se tu não deixar o like, esse vídeo aqui não pega alcance e a gente precisa chegar a mais pessoas para que a gente possa continuar produzindo esse tipo de vídeo aqui. Então, dá essa força aí, deixa um dedo like e se não tá inscrito ainda, cara, se inscreve aí no canal que tu não vai pagar nada e só vai ter a agregar aí na tua vida, beleza? Então apertou aí no botãozinho de like, botãozinho vermelho de se inscrever, coloca também. Já aproveitando, né, que a gente tá mendigando aqui, já bota para ser notificado dos próximos vídeos, beleza? Então, vamos lá, mas sem enrolação, para a próxima empresa, que é a Energy Transfer, tá? O código de negociação dela é ET, na Bolsa de Nova York.
e ela possui agora uma rede de dutos gigantesca nos Estados Unidos, cobrindo mais de 44 estados e chega aí por volta de 210 mil quilômetros, tá, de abastecimento de gás natural. Ela também tem pontos de coleta e processamento e, como eu falei, ela é uma empresa high yield, né? Então ela tem um endividamento maior, ela tem um risco maior associado e o mercado precifica isso de fato, fazendo com que ela tenha um dividend yield maior também, tá? Se a gente dá uma olhada aqui nos resultados dela, a gente já percebe que ela tem um endividamento bastante elevado aqui, historicamente, né? Chegou momentos aqui na pandemia, lá em 2020, 8 vezes a dívida líquida pelo EBITDA, então um endividamento bastante alto. Hoje ainda é bastante alto, acima de 3, é considerado ali um pouco mais alto, está na faixa de 4, né? A gente percebe que ela é lucrativa, ela apresenta margens aqui ok. Em 2020 não teve para onde fugir, ela tomou um prejuízo aqui, mas ela tem resultados aqui que são satisfatórios, um lucro que não é consistente, a gente não gosta de ver essa oscilação, hora fatura bem, hora já cai, isso não é muito interessante. Porém, conforme a gente está falando, é uma empresa que tem um risco maior, né? A gente percebe que ela vem pagando dividendos ao longo do tempo, né? Ela tem um pagamento um pouco mais alto, nos últimos meses aí foi mais alto, né? Em 2023 foi de 110% o payout dela, em 2023 o payout dela foi de 110%, esse ano está em 100%, então no ano passado o dividend yield estava em 9%, agora está em 7,7%, ou seja, é um dividend yield bastante elevado. Se a gente olha aqui o histórico de dividendo, né, a gente percebe que no acumulado aqui está em 8%, e a gente percebe que lá na pandemia não teve o que fazer, ela teve que reduzir, mas ela vinha aumentando aqui os pagamentos ao longo do tempo, tá? Então, é uma boa empresa para se estudar, para colocar na carteira, lembrando que tem um risco maior, tá? Essa e a próxima tem um risco maior também associado. E a quarta empresa que eu separei aqui é a Kinder Morgan, tá? Então a Kinder Morgan, o código de negociação dela na Bolsa de Nova York é KMI. Ela atua no transporte, armazenamento, processamento de gás natural, petróleo bruto, produtos refinados, líquidos e dióxido de carbono também. E eles possuem aproximadamente 130 mil quilômetros de dutos espalhados pelos Estados Unidos e também pelo Canadá, mas majoritariamente pelos Estados Unidos. No caso da Kinder, eles preveem um aumento significativo na sua receita proveniente do aumento da demanda, pois os dutos que eles possuem nos Estados Unidos passam por diversos data centers e há uma demanda cada vez maior por data centers que precisam ficar trabalhando 24 horas por dia, 7 dias da semana, e com o avanço das inteligências artificiais, essa demanda por data centers aumentou ainda mais. E eles preveem que o faturamento deles aumentem por conta disso, justamente porque os dutos passam por diversos data centers espalhados pelos Estados Unidos. Então é uma empresa bacana para ficar de olho. A gente percebe que os resultados da empresa aqui em 2020 não teve muito para onde fugir, mas ela não chegou a dar prejuízo. Após isso, ela teve um resultado aí de 1,7 bilhão de lucro, né? No ano seguinte, ela teve 2,5 bilhões de lucro. 2023 reduziu um pouco, agora já vem melhorando. Tá bacana, mas poderia ser melhor, não é exatamente isso que a gente gosta de ver. A gente gosta de ver ano a ano a empresa crescendo ali. Tem muitas empresas assim nos Estados Unidos para a gente poder selecionar, então a gente pode ser um pouco mais rígido nesse critério, né? As margens estão satisfatórias, a gente percebe que o endividamento agora é mais elevado, né? Então na casa aí de quase 5 vezes o EBITDA, dívida líquida pelo EBITDA, né? Então uma empresa que para ficar de olho também tem um risco maior, tem um potencial de aumentar a receita ali, então é uma empresa bacana aqui, quando a gente olha o dividend yield dela, tá na casa de 5,3%, então um dividend yield bacana para quando a gente está falando de empresas americanas, né? Um dividend yield alto e há uma perspectiva de aumento desse dividend yield, né? A gente percebe que 2015 para frente ela reduziu bastante o pagamento de dividendos, né? Provavelmente era algum não recorrente que ela vinha pagando ali. Porém, o que a gente tem para frente é que ela pode trazer bons retornos para os seus investidores. E agora eu quero te lembrar mais uma vez, se você quiser montar uma carteira de investimentos no exterior, começando do zero, saber como selecionar esses ativos, participa das aulas que eu vou dar no dia 7, 8 e 9, tá? Essas aulas vão ser gratuitas,
vai ter muito conteúdo de valor lá, eu recomendo que você assista mesmo, que você já saiba como investir no exterior, porque, cara, vai ter muita coisa mesmo. No final a gente vai abrir as turmas para o Notorious Global Experience, mas todo o conteúdo gratuito você já aproveita demais. E se você quiser entrar para Notorious Global Experience, no final eu vou explicar como é que vai funcionar depois de passar todas as aulas, tá? Lembrando que, cara, tu vai ter vários sorteios para poder participar, então se quiser ter acesso a essas aulas, clica aí no... Clica não, né? Entra no QR Code aqui, se inscreve lá para poder ter acesso a todo o material que a gente dá nas aulas, receber o link das aulas e receber também as promoções que a gente vai fazer lá dentro. E agora é o momento de deixar um dedo like e se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!